Bom Fernando. dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, a toda a audiência aí também que está acompanhando a gente. É um prazer, uma honra poder estar participando dessa experiência e compartilhando desses conhecimentos, perspectivas e análises para o setor automotivo. Bem-vindo, Bernardo, bem-vindo, Milad. Nosso painel, né, sobre o tema aqui, semicondutores, acho que é a palavra mais falada nos últimos anos na cadeia automotiva, né? Então, o tema agora é o que o setor automotivo aprendeu com essa crise dos semicondutores, e a gente vai receber para debater esse tema, esse painel, Bernardo Brandão, que é diretor de marketing e portfólio de produto da Iveco Latinoamérica, né, Latam. A gente tem o Milad Calumi Neto, também gerente de desenvolvimento de negócios da J2 Dynamics, e a gente também vai ter a participação, estamos aí com um probleminha técnico, com o Ivan Witt, ele é diretor executivo de serviços compartilhados da Caoa, ele deve estar entrando já. Mas a primeira, bem-vindo, Bernardo, mais uma vez, bem-vindo, Milad. A gente se fala, inclusive, muito por telefone, e hoje temos a oportunidade de debater esse tema aí, que vem dominando, né, como eu falei, os últimos anos do setor automotivo, né? Primeira pergunta que eu faço para vocês já, né? O que o setor aprendeu com essa crise dos semicondutores, pegando até o gancho, né, que o Fernando trouxe aí no primeiro painel, né? 10,7 milhões de carros, pelo menos, impactados só pela crise dos chips automotivos. Queria que vocês falassem assim, quais foram os principais aprendizados realmente da indústria automotiva com essa crise. Quer começar, Milad? Posso começar? Obrigado. Estava passando a palavra para você. Eu, nesse sentido, eu sou um tanto quanto crítico. Eu acho que, na verdade, um dos aprendizados negativos que a gente tem é que a gente descobriu que a indústria automotiva não é a rainha das indústrias, né? A gente entendeu que, pelo fato de pagar um pouco menos, a gente entrou no final da fila, em comparação aí com as indústrias de tecnologia, né? Com as indústrias de celular, com as indústrias de televisões, com as indústrias de computadores, de laptops, né? A HP, por exemplo, teve recorde de vendas e recorde de faturamento em 2020, por exemplo. Então, a gente descobriu aí que a gente não é a rainha das indústrias. Enfim, para quem cresceu com isso, né, é uma triste constatação. Mas, enfim, acho que também, olhando sobre um aspecto mais sistêmico, eu acho que a gente descobriu que a indústria automotiva, né, os fabricantes estão subordinadas a alguns determinados players, né, aquilo que a gente chama de Tier 1. E isso que concentram, né, tem alta concentração de produção. E isso eu acho que é uma preocupação muito grande que as fabricantes precisam ter. Porque se de repente acontece alguma coisa, né, uma tosse, né, uma gripe nessas empresas, como a gente constatou com a questão dos semicondutores, a gente vai, de fato, ter os problemas que a gente está vivenciando agora com a questão dos semicondutores especificamente. Eu acho que, fundamentalmente, é isso. Falando um pouco mais de Brasil, especificamente, a gente não pode esquecer que a gente tinha uma estatal, a Ceitec, que fechou, né? A gente teve um investimento maciço nos últimos anos, era uma estatal que cuidava e fabricava semicondutores aqui no mercado brasileiro, uma estatal que fabricava semicondutores de segunda linha, mas falta investimento. Essa é uma indústria que necessita grandes investimentos, tem que olhar sobre uma visão de longo prazo, e a gente abandonou a única fábrica de semicondutores na América do Sul e cuidava minimamente desse conceito. Eu acho que é isso, acho que é a lição que fica aqui para o nosso mercado brasileiro especificamente. Bernardo, da sequência? Sim, acho que foi muito bem dito. Acho que, complementando o que a indústria automotiva não é a primeira na lista de prioridades, acho que se a gente colocar a indústria automotiva no Brasil, a gente cai ainda mais na lista de prioridade. Infelizmente, não é o mercado mais prioritário no envio de semicondutores. Muito interessante o ponto que o Milad colocou, porque a Iveco tem feito um grande esforço de localização, e esse é um dos poucos componentes que é quase impossível se localizar. Você não encontra soluções locais para você
efetivamente conseguir desenvolver esse tipo de solução aqui no nosso mercado. Então, nós somos totalmente reféns da importação. E quando acontece um cenário como esse, que é um cenário conjuntural que une muitas coisas, né? Até fenômenos climáticos atrapalharam no fornecimento de semicondutores, a gente vê como é frágil, né, o fornecimento desse tipo de produto, principalmente quando a gente está concorrendo com as tech companies, né? Então, se você pega o mercado aí de 2020, foi um mercado de 450 bi, né, globais, esse mercado de semicondutores, mais de 70% desse mercado é destinado às indústrias tech, né? E são gigantes e que, dado mesmo assim as proporções da indústria automotiva, é um pouco complicado competir com esse nível de gigantes, até porque são bens de consumo, bens que têm giro muito rápido. A pandemia agravou o consumo desses bens, né, o que fez com que as indústrias de semicondutores direcionassem ainda mais os esforços para fornecer para esse tipo de indústria. Então, acho que o que fica de aprendizado é o nível de fragilidade que a gente tem em determinados tipos de componentes, normalmente muito relacionados à tecnologia embarcada, no nosso país e na nossa região também, e principalmente quais os próximos passos que a gente precisa tomar como região, como país, para a gente ser um pouco menos refém, né, de guerras políticas, econômicas e fenômenos climáticos, etc., num tipo de componente que hoje em dia está se tornando cada vez mais essencial para a fabricação dos nossos veículos, né? Automóveis sofrem até mais, mas caminhões, né, especificamente onde eu estou aqui, caminhões e ônibus, está caminhando para um nível de tecnologia muito próximo dos automóveis. Então, a gente está demandando não só os semicondutores menos sofisticados, mas os mais sofisticados também, cada vez mais. E se a gente não trabalhar em conjunto, e aí entre as indústrias, com o governo, com o país, para a gente ter uma solução que nos deixe menos refém, a gente vai ter aprendido muito pouco, eu acho, com a crise que a gente passou agora, né? E é uma crise que eu acho que ainda se estende um pouco. Então, a gente tem sim que começar a trabalhar muito rápido para a gente ter alguma solução que permita mais flexibilidade às montadoras nacionais para lidar com esse tipo de solução. Bernardo, você tocou num ponto, né, que deve se estender um pouco mais essa crise, né? E a gente havia uma previsão do setor de que voltaria à normalidade em meados do ano. Mas esquecemos de combinar com os russos, literalmente, né? Literalmente. O que mudou nessas previsões com isso? A gente já está falando, o Ivan acabou de chegar. Vocês me permitem, então, só estender a primeira pergunta ao Ivan. Ivan, me ouve? Ouço sim. Eu só vou tirar o som. De eco, Isso, por favor, está ótimo. Tive que fazer uma gambiarra aqui, desculpa, porque o som do computador não funciona. Espera aí. Entendi. Deixa eu ver. Agora... Entrei por 2. Alô? Tá dando microfonia, né? Tá dando uma microfonia. Acho que melhorou agora. Agora melhorou. Abaixar agora aqui. Saiu o eco. Mas na verdade é assim, vai mais longe, deixa eu ver se eu consigo. Vocês me ouvem bem? Agora ouvimos. Está sem eco agora. Eu abri... Peço mil desculpas a vocês, mas o que acontece? Eu não tenho retorno de áudio no computador. E se eu trago o celular, que é onde eu ouço vocês, dá microfonia. Não sei por que não funciona a minha placa de áudio com o computador, mas deixa eu ver se eu consigo. Aí você usa o seu tradutor ali do lado, Ivan, não tem problema. Você consegue ouvir, não? Você consegue nos ouvir, não? Vamos lá, vou tentar responder a pergunta de vocês com relação à crise dos semicondutores, né? Concordo com o que já foi falado, com a importância da indústria automobilística, que ela não é mais o major player com relação ao uso das peças. E, além disso, a indústria automobilística sempre teve essa vocação de olhar para a cadeia de suprimentos como uma cadeia lean, onde a gente tem que ter pouco inventário, e, de repente, tudo mudou e nós precisamos fazer mão. Nós estamos falando de semicondutores aqui, né?
mas houveram outras coisas que também impactaram muito a entrega. A pandemia nos trouxe aí um caos total na cadeia logística e não é só semicondutor que está faltando, não. Está faltando um montão de coisa e nós precisamos rever os conceitos de cadeia de suprimento do mundo globalizado, porque nós, por exemplo, estamos aqui superando a crise de Covid no Brasil e a crise de Covid na China hoje está fazendo com que o mundo comece a experimentar gargalos em quase todos os setores, né? Então, como é que a gente resolve isso? Eu tenho algumas provocações que eu gostaria de propor depois aí para a audiência, mas não só a gente começou a ouvir maneiras diferentes, mas eu acho que os colegas aí também, todo mundo já sabe o que é uma carta de força maior, né? É o que a gente mais está recebendo de todos os fornecedores devido à pandemia, devido à guerra, dizendo assim, olha, tenho um contrato com você, vou entregar, mas, devido a isso, eu não posso garantir que a entrega vai acontecer. E aí você tem aquele poder comutativo da carta de força maior. A partir do momento que uma empresa recebe uma carta de força maior, ela também tem que emitir uma, porque ela está exposta agora a uma variação que ela não controla. No fundo, todos nós estamos nos protegendo de cláusulas jurídicas de contrato de compras estabelecidos numa época onde a pandemia não estava instalada, né? Na verdade, para a indústria automobilística é uma só. Nenhum consumidor vai comprar um carro que tiver faltando uma peça, né? Então, a saída desse troço todo não está só em restabelecer a cadeia logística, mas renegociar os contratos que nós temos e negociar novas pontes num cenário onde o status quo que nós conhecíamos desapareceu. Se todo mundo só ficar se protegendo, nós não vamos chegar em lugar nenhum. A minha opinião. Porque a crise da China está longe de acabar. Eu tenho aqui uma fotinho do Porto de Xangai, que oportunamente eu vou mostrar para vocês terem uma ideia de como é que está a coisa do outro lado, né? E se a gente acha que na época do semicondutor foi feio, vai piorar. Vai piorar porque vai faltar muita coisa para a nossa indústria. Tá bom? Tá bom. Ivan, obrigado. Eu peço desculpas que eu vou tentar pegar meu celular agora para ouvi-lo. Se eu consigo falar, mas não consigo ouvi-lo. Aí eu fecho o microfone aqui e vou ouvir pelo celular, tá bom? Tá bom, Ivan, obrigado. Milad, eu queria aproveitar essa deixa, inclusive, do Ivan, né? E como eu estava falando antes, a gente tinha uma previsão de volta à normalidade agora em meados do ano e, como eu brinquei, não combinamos com os russos. A gente tem no meio do conflito, como foi dito, 80% dos insumos para esses semicondutores estão lá na Ucrânia. Que novas previsões temos? Assim, o que mudou nessas previsões iniciais, por favor, Milad? Fernando, mudou bastante coisa, né? Bom, vamos colocar lá no início, né? As primeiras análises diziam que a gente já estava agora fora da crise, né? E aí a gente foi passando o tempo e a gente percebeu que a gente não saiu da crise dos semicondutores. Aí foi todo mundo revendo as análises e todo mundo estava num consenso, em função até dos números que a gente acabava verificando, que beleza, falando de Brasil, 2023 a gente ia estar num cenário muito mais adequado. Aí, cara, uma guerra Rússia-Ucrânia bota tudo a perder, né? Então é um grande cenário, um grande ponto de interrogação que se abre no caminho. Até então existia uma certeza de que, os números, a gente analisava os números e as conversas que a gente havia nos outros mercados que a Jata analisa, de que, falando especificamente de China, por exemplo, a produção chinesa no final do ano passado, no começo desse ano, estavam com números muito parecidos com pré-pandemia. Indicando um cenário muito mais estável. Indicando um cenário muito mais estável, você fala, beleza, então naquele mercado, esquece o problema de pandemia, que estava tudo ok. Semicondutor, sanado, certo? Então, primeiro vai se adequar àquele mercado, depois Europa, depois América do Norte, né? Ásia, né? Em geral, Europa, América do Norte, e depois desce para cá,
show de bola, não necessariamente nessa ordem. Essa era a lógica da coisa, né? Mas e aí? Aí, de repente, surge uma crise, uma guerra, ninguém estava esperando, como você bem comentou, dentro de um mercado extremamente relevante, né, de fornecimento de matéria-prima. Rússia e Ucrânia, os dois mercados são relevantes. Um fornece um gás e a outra própria matéria-prima, então são dois mercados relevantes. E aí tem uma grande ponto de interrogação, especificamente para um dos problemas que são os semicondutores, fora os outros que a gente vai discutir um pouco mais adiante. Então, você tem um mercado, novamente, cheio de interrogação, né? Então, o que vai acontecer? A gente verificou agora, mês passado, a gente está em abril ainda, em abril, fábricas fecharam por falta de semicondutores, falta de matéria-prima. Ano passado nem se fala, a gente acompanhava a linha de vendas, né? Mês com venda, mês sem venda, mês com venda, mês sem venda. Foi isso que a gente verificou. Esse ano está um pouco mais estável, mas vendas muito, muito mais baixas. O Ivan bem citou, né, crises, onde a Toyota, por exemplo, que é de forma unânime, reconhecidamente conhecida como planejamento, sofreu, teve que parar, adequar sua produção também. Então, são assim, formas de pensar realmente novas para a gente verificar se o atual cenário que a gente está utilizando dentro do mercado automotivo está correto de se pensar. Será que essa grande concentração em função de baixos custos está compensando essa história? A gente tem falando de semicondutores, a gente tem muito poucas indústrias atuando dentro do fornecimento de semicondutores globais. E não vamos esquecer que teve uma fábrica que era especializada dentro de fabricação de semicondutores para o mercado automotivo que pegou fogo. Então, dentro de um cenário complicado, o bicho pegou ainda mais, né? Bom, aí vamos também pensar de forma global, falar um pouco mais de número, né? Aí a gente tem uma parceira global, que é a LMC, ela fez uma estimativa para a gente, e ela comentou aqui, uma estimativa que eu estou lendo aqui, tá? Ela passou para a gente, de janeiro a abril, uma estimativa de que 107 mil veículos deixaram de ser fabricados no Brasil em função de falta de peças. No mercado de 2 milhões, significa 5% de falta de veículos, 5% de falta de produção de veículos. É um número relativamente grande. Eles têm uma previsão ainda de uma produção de 2,2 milhões de unidades para o mercado brasileiro. Produção. A Jaco continua e mantém a previsão de vendas de 2 a 2,1 milhão de emplacamentos no mercado brasileiro, sempre falando de novos. Então, é um cenário, e vamos entender que a gente está repetindo os números de 3 anos, durante a pandemia, no pós-pandemia e esse ano. Então, é um cenário assustador, considerando que a capacidade produtiva do mercado brasileiro está em 4,7 milhões aproximadamente. Então, a gente está trabalhando a menos da metade. Deixa eu ficar quieto aqui um pouco, deixar os nossos colegas falarem também. Não, Milad, foi ótimo. Eu queria só dar uma pausa, aproveitar e convocar a audiência para também mandar as perguntas para vocês, né, para os nossos especialistas executivos aqui, para participar também, mandar as perguntas. E eu queria emendar nessa questão do que você falou, Milad, queria perguntar para o Bernardo. Claro que a gente teve a pandemia, agora a guerra, mas a gente teve a pandemia que ninguém esperava, ok. Mas a própria cadeia dava sinais de possíveis gargalos, né? Como vocês mesmos falaram, né? A indústria automotiva não é a rainha, se mostrou não ser a rainha das indústrias, né? E tinha esses sinais de gargalo. A gestão, né, com fornecedores e projetos, a gestão essa gestão para o futuro, né, pode evitar, né? A gente tem como evitar problemas de abastecimento no futuro, fazendo uma gestão junto a fornecedores e toda a cadeia? Em partes pode, mas não totalmente, né? Porque existem algumas questões. Normalmente, para você evitar problemas desse tipo, você tem que começar a trabalhar com períodos congelados muito longos. Então, você tem que começar a dar uma visibilidade muito longa para um fornecedor, né? Que para ele é excelente, ele consegue se planejar muito bem, mas do ponto de vista do mercado, começa a limitar um pouco as possibilidades, né? É muito difícil você, como uma montadora, saber o que você vai vender daqui 12 meses, por exemplo, né? Se você quiser dar uma projeção de 12 meses. Então, isso é um limitante para você melhorar ainda mais o planejamento, porque você pode estender esse período congelado, mas a chance de você ter um desvio depois na hora que a realidade acontecer dentro desse período congelado é muito grande, o que acaba sendo um problema também, né? E voltando um pouco para trás, sobre o tema de solucionar, né, a questão
da falta, né, de semicondutores, eu acho que foi um pouco subestimado a complexidade do problema, né? Porque se a gente volta alguns anos para trás, a gente tem uma indústria automotiva que sofreu com uma crise global, os mercados reduziram drasticamente, aqui na nossa região nem se fala, América do Norte também, muitas regiões muito relevantes. Toda a indústria de semicondutores se adequou para redirecionar uma certa demanda de semicondutores para outros locais, então eles deixaram de fabricar os mais simples para fabricar os mais complexos, né, que a indústria consome mais, etc. Então, houve uma mudança na cadeia produtiva de semicondutores, e agora teve a pandemia que deu um boom no mercado tech, os mercados automotivos estão voltando, então tudo voltou ao mesmo tempo, e as empresas simplesmente não têm capacidade para atender a demanda de semicondutores que existe hoje dentro de todos os setores. E quando alguém fala que esse problema seria resolvido em 2022, a gente tem que entrar um pouco na complexidade na produção de um semicondutor. Existem as máquinas de litografia em silício. Elas são as principais máquinas necessárias para se produzir um semicondutor. Quem fabrica as lentes dessas máquinas é a Calzeiss. A Calzeiss precisa de 12 meses para fabricar uma lente para uma máquina de litografia em silício. Então, só para você ter mais máquinas para fabricar mais semicondutores, demora no mínimo 12 meses, que é o lead time da Calzeiss para fornecer uma lente. Então, eu acho que quando as pessoas começaram a fazer essas projeções de que o problema estaria 100% solucionado, mesmo durante 2022, eu acho que houve um pouco de, talvez uma ingenuidade, porque a gente nunca viveu um problema dessa magnitude, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas eu vejo muito difícil que esse ano a gente tenha uma solução para esse problema, ou talvez mesmo em 2023, se você analisa um pouco mais em profundidade o nível de complexidade do negócio. E até que esse tipo de solução aconteça, eu posso me programar o quão bem eu quiser, como indústria automotiva, porque simplesmente não tem peça. Então, hoje, como vocês mesmos falaram, nós estamos aí com 5% de redução de mercado só por restrição de supply chain. Então, não é uma questão, talvez, de programação. Ajuda, e é claro que todas as montadoras podem se programar, se planejar melhor. Nós temos exemplos muito bons que tem de planejamento, como o próprio Milad citou, né, uma Toyota, outras empresas não tão desenvolvidas, mas o problema é um pouco mais profundo do que simplesmente a gente se programar bem. Claro, alguns componentes, né, que a gente sabe que estão faltando, até injetados plásticos faltaram, é impressionante, né? Mas alguns componentes, você dá uma visibilidade maior, tem menos chance de você ter variações, porque são componentes que são sempre montados nos produtos, independente das versões, então isso é um pouco mais tranquilo. Mas o problema é muito complexo e exige remédios diferentes para sistemas e componentes diferentes. Então, o planejamento é uma das variáveis dessa equação, mas eu acho que tem outras variáveis, talvez até mais complexas, para a gente realmente solucionar esse problema. Bernardo, você falou uma questão interessante de outros componentes também que estão faltando. Eu queria fazer uma pergunta agora para o Ivan. Ivan, quais são... A gente tem a questão dos semicondutores, obviamente, mas a gente está vendo esse gargalo em outros fornecimentos, em outros componentes, né? Quais são os componentes hoje que mais preocupam em relação a essa escassez no futuro, né? Que preocupam as montadoras e que preocupam a indústria? E o que eles podem impactar na produção, inclusive de outros componentes, né? A gente está falando, de repente, de matéria-prima para outros componentes também. Quais são esses componentes que mais preocupam numa possível escassez, num possível gargalo a médio ou longo prazo? Como o Bernardo comentou, existe aí oh, meu Deus, vou tentar abaixar aqui, peraí. Consegue me ouvir? Beleza. Como o Bernardo comentou, é bem mais complexo que isso. Na época dos semicondutores, nós tivemos 3 componentes que foram bem difíceis. Foi a central multimídia, né, pelo semicondutor, o circuito integrado de interface de vídeo, o sensor de etanol, que também estava sob restrição, e o módulo ESP do veículo. Para todos eles, nós conseguimos encontrar soluções através de alocação. Só que a alocação, também como o Bernardo colocou, você faz uma projeção de uso, você paga antecipadamente
e premium price, porque o produto ficou mais caro, e você não tem garantia de entrega. Porque, por exemplo, para um determinado componente, que eu fiz a locação, que deu tudo certo, houve uma crise de Covid e os trabalhadores não podiam ir na fábrica. Então, o cara não tinha como me entregar. Então, todo o planejamento proativo que eu fiz, todo o dinheiro que eu gastei, não me garantiu a entrega do componente. Mas, mesmo assim, nós conseguimos contornar. O problema hoje é outro. Eu vou mostrar para vocês, eu havia dito que ia mostrar a fotinho. Esse é o porto de Xangai. Vocês já devem ter visto, né? O acúmulo de navios esperando para atracar e tirar material da China. Então, o que vai faltar? Tudo que tiver no navio. Então, esse passa a ser o nosso grande drama, porque você pode não entregar o carro não mais pelo semicondutor, pode ser um parafuso, pode ser uma peça de suspensão, você não sabe. Então, é assim, está tudo muito difícil. Outra coisa, a gente recebe relatórios diários da situação da China, né? E, por exemplo, frete terrestre na cidade de Wuhu, que é onde a gente tem o centro da Sherry que nos envia peça, subiu 10 vezes. E aí você fala, pô, o que aconteceu para subir 10 vezes? Ele falou disponibilidade de motorista. Os caras estão em quarentena, não pode dirigir caminhão. Então, está tudo muito complexo, muito complexo. Então, é assim, na verdade, nós estamos preparando a fábrica e também toda a parte de infraestrutura de recursos humanos para interrupções. Nós sabemos que elas vão ocorrer. Nós vamos ter que encontrar mecanismos de fazer o carro na hora que a peça chegar, de afastar o pessoal quando o pessoal não tiver o que fazer, porque senão a gente não sobrevive. É o que eu disse. O consumidor final não vai comprar um carro faltando peça. Então, ou a gente vai armazenar cripple no pátio até a peça chegar. Então, tem muita coisa pela frente e esse é um problema que, como o Bernardo bem colocou, não vai ser resolvido em 2022. Ele vai perdurar pelo tempo que as variáveis que provocaram essa crise logística ainda estiverem no lugar. Então, outra coisa que está assim, muito... A guerra foi um complicômetro que impactou tremendamente a logística, né? Preço do petróleo disparou. O que nós estamos fazendo? Estamos tentando encontrar uma equação que seja palatável e ajustar a demanda das peças que existem às peças faltantes para que a gente não tome prejuízo também, porque não adianta nada comprar um montão achando que vai vender, porque depois você vai ter cripple para vender. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados que normalmente a gente não lidava com isso no passado, né? Mas não está fácil, não está fácil. A indústria como um todo está num momento muito desafiador. Como o Bernardo estava falando, né, construir uma fábrica de semicondutores não é da noite para o dia. Demanda bastante tempo, é uma operação complexa. Mas aí eu queria, a gente está com o nosso tempo já chegando no fim, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Primeiro, na verdade, duas perguntas em uma, se vocês me permitem. Primeiro, apesar de ser um investimento a longo prazo, né, de ser uma complexidade de erguer uma fábrica de semicondutores, vislumbrando que, claro, a demanda por eletrônicos, inclusive, e também por carros, a gente espera uma crescente, a gente vai ter essa demanda reprimida chegando a médio ou longo prazo, valeria a pena hoje se investir, dar incentivos ou criar uma estrutura para a criação de fábricas de semicondutores aqui na nossa região também? Tá? A primeira pergunta é essa. E segundo, diante desse cenário ainda complexo, como o Ivan mostrou e que vocês também já mostraram, a gente tem alguma solução emergencial que possa, pelo menos, equilibrar essa questão da produção de automóveis, tanto leves como de veículos pesados? Eu queria provocar isso agora no finalzinho aqui do nosso painel, por favor. Bernardo, se você quiser começar. Posso. Bom, eu acho que sem dúvida acho que um dos primeiros pontos que eu coloquei aqui. É preciso, sim, novas soluções, né? Nós não podemos ficar totalmente dependentes de um componente importado, sujeitos a muitas variáveis
políticas, econômicas, né, que hoje em dia é necessário em praticamente tudo que se fabrica. Até fogão hoje em dia está usando semicondutor. Então, não tem outra saída a não ser realmente criar soluções, e sem dúvida, acho que incentivar que indústrias desse tipo venham para o país, né, é uma saída muito, muito interessante, né? A médio prazo, como eu disse, 12 meses só para produzir uma lente, né? Então, você imagina quanto tempo se demora para montar uma fábrica, né, de semicondutores, mas eu acho que é algo que precisa ser atacado, até porque uma indústria que se instale aqui como essa vai ter demanda garantida, com certeza absoluta, pelos níveis de... O Brasil é um mercado, e a América Latina, de forma geral, é um mercado que consome muita tecnologia, consome muitos automóveis, consome muitos caminhões. Então, a demanda acho que não é uma questão, né? Então, acho que realmente é uma solução interessante nesse sentido. Felizmente, no caso da Iveco, a gente conseguiu contornar bastante essa com frete aéreo, sendo bem transparente. Então, o que acontece? Você reduz muito. Você freta um avião, você faz um charter, mas você consegue abastecer a linha num tempo muito, muito curto, evitando, assim, um possível desabastecimento. Isso custa muito caro, né? Mas o mercado está muito aquecido, é uma decisão estratégica que a companhia tomou. Então, a gente está tentando arrumar maneiras de contornar o problema no máximo que a gente consegue. Chega algum momento em que é economicamente e financeiramente inviável, mas até onde a gente consegue estender, a gente está fazendo. Então, eu acho que a gente está fazendo isso não só para semicondutores, mas para quase todos os componentes críticos que a gente está tendo, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o caminho é a gente tentar desenvolver uma indústria nacional e a gente tentar regularizar pelo menos a supply chain do ponto de vista logístico, que já nos ajuda também com o dual sourcing do possível componente para a gente poder ter um pouco mais de flexibilidade. Mas é um caminho longo e complexo. De certa forma, a crise serviu para nos mostrar o caminho. Agora a gente precisa começar a trilhar esse caminho, que ele ainda tem bastante chão pela frente para ser solucionado. Eu acho que... Ivan, pode falar, Ivan. Na questão do semicondutor, eu olho com um pouquinho de pessimismo a possibilidade de você ter fábricas locais para suprir a demanda, porque a escala que você precisa ter na produção de semicondutores para ter preço competitivo não está presente hoje na indústria. Então, nós vamos ter que continuar importando. Eu acho que, e que nem o Bernardo já falou, mesmo que a gente resolvesse pagar muito caro por isso, os lead times de construção de uma fábrica de semicondutores, nós estamos falando daqui a 5 anos. Então, não vai ter. Então, na questão de semicondutor, eu acho que não vai ter. Nos outros componentes, é uma história antiga, Pachu, né? Nós sempre achamos que a melhor maneira é importar, o que é mais competitivo, porque o preço é bom e tal. De repente, isso acontece e você vê que todo o dinheiro que você economizou no passado, você vai gastar nesse momento para fazer o carro que você precisa entregar. Então, localização é muito mais do que o custo final da peça. É um exercício que você tem que fazer para otimizar a sua cadeia de suprimentos, não só na entrega, mas também no custo. Valorização cambial, o dólar varia, a peça é local, mas de repente o dólar flutuou, lá fora é mais barato, então eu vou cortar aqui. Não adianta, né? Então temos que seguir os conceitos que a gente conhece. A peça ideal é aquela feita aqui perto de você, onde você vai ter um custo logístico menor, você vai comprar e vender na mesma moeda e você vai conseguir otimizar toda vez que houver restrição. Caso contrário, é o que o Bernardo falou, freta um avião e traz. Baratinho, né? Nem Antonov tem mais, porque a guerra acabou com eles, né? Então, antes a gente conseguia colocar peça grande dentro de Antonov e trazer ele a um custo baratinho de $1,5 milhão, né? Para trazer para-choque, que você não vai pagar nunca negócio desse. Mas era possível. Hoje já não é possível. O Antonov não existe mais e o custo disso é inviável. Então, é assim, nós vamos ter que lançar um olhar para a localização mais amplo. E claro, infelizmente, o momento
político para a indústria automobilística não é o melhor. Então, nós temos que ver também que temos que fomentar essa indústria. A indústria de autopeças no Brasil é extremamente competente e a gente pode, sim, fazer uso dela. Mas temos mais uma variávelzinha hoje na mesa, né? Se você olhar os volumes dos carros, são pouquíssimos veículos hoje vendidos numa escala acima de 100 mil unidades, né? Então, para você ferramentar, para você fazer um business case, mudou. Então, nós vamos ter que reacessar todo o panorama da indústria automobilística. É muito interessante, assim, para mim, que estou há 42 anos nesse setor, né? É muito legal ver aonde nós chegamos e os desafios que temos pela frente, né? A terceira onda do automóvel. Como nós vamos resolver isso? Eu insisto, vai passar por parceria, vai passar por muita discussão e negociação. E nós vamos ter que abrir mão de algumas variáveis que antes eram dogmáticas para fazer a coisa acontecer, ou então nós não vamos conseguir entregar. Milad, por favor. Finalizando só esse assunto, então, eu acho que assim, essa indústria, uma fábrica de semicondutores, ela demanda no mínimo 4 a 5 anos para início de produção, então fora todos os ajustes, então, investimento maciço em dólar de milhões, então não é uma coisa que você estala os dedos e começa a ter, não é uma indústria fácil. Lembrando que a gente tinha uma estatal que foi fechada, então é necessário, sob o meu entendimento, uma política industrial de longo prazo estabelecida. E isso não é um governo X ou governo Y, né? No mundo polarizado que a gente está vivenciando hoje, não é um governo X ou um governo Y. É uma estratégia de longo prazo do que o Brasil quer ser quando crescer. Acho que essa é a ideia que precisa ter. E é uma decisão estratégica. E o Brasil está fora dessa decisão estratégica. A gente tem demanda, o Brasil é polo central, nossa indústria é uma indústria hoje de 2 milhões, a Argentina é uma indústria de 700 mil, Chile é uma indústria de 300 mil, tudo bem que não é fabricante, mas enfim, a gente tem um potencial aqui dentro da América do Sul, a gente tem potencial para exportar, inclusive para os outros mercados semicondutores. Que existe essa demanda, existe sob o meu ponto de vista. Falta, de fato, interesse e uma visão estratégica de longo prazo para a gente ter uma fábrica no mercado brasileiro. Agora, precisa ter esse interesse e precisa ter essa visão estratégica de estabelecer uma fábrica e de colher esses frutos daqui 5 anos somente. Gente, queria agradecer a vocês, foi ótima essa análise e entender um pouco do choque de realidade que a indústria automotiva sofreu com essa crise dos semicondutores e agora de outros componentes. Muito obrigado aí pela participação, Bernardo, Ivan, Milad. Foi um prazer falar com vocês e trocar e ter um pouquinho conhecimento e da visão de vocês. Muito obrigado aí mais uma vez, tá? Por participar aqui do painel. Obrigado, prazer, Ivan, Bernardo. Fernando, prazer revê-lo. Prazer a todos aí. Agora eu chamo a Giovana. Giovana, é com você. Obrigado. Opa, Mira, obrigada. Estou aqui com o nome de Bruno, mas é Giovana, hein, gente? Mira, valeu. Obrigada. A sucursal carioca da Automotive Business arrasou aí nessa discussão. E eu deixo o recado, pessoal. Na verdade, eu apareci aqui só para encerrar essa primeira etapa do nosso evento, essa manhã animada que a gente teve aqui. A gente vai dar uma pausinha agora para almoço, para dar uma restabelecida nas energias. E nós voltamos às 14 horas com ótimas discussões. A gente vai falar de veículos pesados, vai falar de mobilidade, vai falar do Rota 2030 com representantes do governo. Então, nós esperamos vocês. Obrigada pela interação, pela audiência. A gente se vê já já.